Essa pesquisa ela faz parte de uma série de outras pesquisas sobre a história da divulgação científica no Brasil, e ela se centra especificamente sobre uma das figuras principais dessa história, que foi José Reis, que foi o grande nome da divulgação científica no Brasil no século XX. O José Reis ele se formou em medicina, em patologia, e trabalhou de 29 a 58 como pesquisador no Instituto Biológico em São Paulo, pesquisando especialmente sobre doenças das aves, né? E no Instituto Biológico ele começou a carreira de divulgador, escrevendo manuais, livros sobre criação de aves, sobre doenças, como combatê-las, e percorreu o interior de São Paulo apresentando, né, esses temas aos agricultores diretamente. E também começou a escrever nos jornais locais e na revista Chácaras e Quintais, que era voltada para as questões do campo, para o produtor rural. E aí, a partir de 47, José Reis começou a escrever na Folha de São Paulo, e aí ele se constituiu como grande jornalista científico que foi. Escreveu durante décadas sobre diversos temas de ciência e tecnologia, também se envolveu nos debates de educação, de ensino de ciências, foi um dos protagonistas na introdução de clubes e feiras de ciências no Brasil. E, além disso, ele foi muito atuante também na política científica. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, em 48. Participou da criação do CNPq em 51, da FAPESP em 60. Então, o José Reis ele teve uma carreira heterogênea no interior do campo científico. E tem uma outra faceta da trajetória do José Reis que é menos conhecida, que é a de administrador público. Porque na década de 40, durante o Estado Novo, ele, quando ainda trabalhava no Instituto Biológico, se afastou do Instituto e assumiu a direção do Departamento de Serviço Público do Estado de São Paulo, que foi um órgão criado pelo governo Vargas com o objetivo de modernizar, reestruturar o funcionalismo público e fortalecer esse funcionalismo como uma base de apoio político. Então, o objetivo do nosso trabalho foi olhar para essa década de 40, especificamente para esse período de 43 a 46, em que ele atuou como gestor público, e ver como a imprensa brasileira cobriu a passagem dele na administração pública e como esse momento da trajetória dele se relaciona com o restante da carreira, né? Então, para isso, a gente foi à hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, onde estão digitalizados acervos de dezenas de jornais brasileiros. Fomos também aos acervos digitais dos jornais O Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que tem seus próprios acervos. Fizemos as buscas por José Reis, na década de 40. Selecionamos as matérias que de fato se relacionavam com ele, excluindo os homônimos. E chegamos a um corpus de 311 registros em 37 jornais, o que já nos deu um primeiro resultado, que é que durante a década de 40, José Reis teve uma presença importante na imprensa brasileira. E aí os resultados principais a gente dividiu em 3 grandes blocos. O primeiro bloco foi o tipo de retórica utilizada por José Reis na condução desse órgão e na defesa do tipo de reforma que ele queria para o funcionalismo público. É uma retórica que a gente chamou de cientificista, porque ele usava a argumentação de que as medidas que ele estava defendendo seriam baseadas em uma ciência da administração pública. E isso aponta também para uma certa vinculação que ele tentou fazer entre as figuras de cientista e de administrador. Outra coisa também que ele teve uma especial atenção, foco, a questão do fortalecimento da carreira científica como uma carreira de servidor público de tempo integral. Um segundo bloco de resultados foi que essas matérias se dividiam em 2 momentos. Um primeiro momento de exaltação, de elogio ao José Reis e às reformas que estavam sendo propostas, e um segundo momento de críticas ferozes e que levaram ele à exoneração do cargo. Para entender um pouco essa diferença desses 2 momentos, também a gente foi entendendo o contexto da própria imprensa brasileira nesse momento, que no início estava muito atrelada ao regime Vargas e depois começou a se opor abertamente, né? E um terceiro resultado, que para a gente foi muito interessante, foi que os jornais não fizeram uma vinculação entre o José Reis, cientista do Instituto Biológico, já divulgador, e o José Reis, administrador público. Ainda que ele tenha tentado fazer essa defesa dessa base científica para o que ele estava defendendo, o fato dele ser cientista, atuando numa área biológica, né, especialista em doenças de aves, já quase não aparece nos jornais, e quando aparece é com uma grande incompreensão, indicando que poderia haver algo muito errado nisso, algum tipo de corrupção, etc.
essas figuras do cientista e do administrador público aparecem nos jornais como figuras completamente descoladas, até contraditórias. E é interessante que essa desvinculação, né, por outro lado, ela pode ter sido interessante para ele, porque parece não ter afetado a imagem pública que o Reis já dispunha como cientista, como divulgador. Inclusive porque pouco tempo depois ele reaparece nos jornais em posições de destaque, mas estritamente como cientista.